Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje é o dia. Hoje começa uma série de reflexões sobre bibliologia. O que é isso? Bibliologia é o ramo da teologia que se dedica ao estudo das Sagradas Escrituras. Inicialmente eu tinha pensado em apenas 5 reflexões sobre esse tema maravilhoso dentro da teologia chamado bibliologia. Mas nos últimos dias, os últimos acontecimentos, estou sentindo de Deus que eu preciso ir além de 5 reflexões. Quantas eu não sei, mas o fato é que hoje é o primeiro dia, é a primeira reflexão. E eu não poderia iniciar esse curso de bibliologia sem entrar na famosa, na tradicional e sempre nova passagem bíblica acerca deste tema, acerca desta reflexão. A saber, você que tem em casa a sua Bíblia, abra em segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, não é? Capítulo 3, versículos 14 em diante. Está escrito o seguinte, repetindo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Está escrito o seguinte: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conhece as sagradas letras ou as sagradas escrituras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Meus irmãos, por que eu li essa passagem bíblica? Porque de antemão eu quero deixar bem claro, e não abro mão disso que eu estou falando. Aliás, eu não abro mão de defender isto que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia, toda a escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Certo? Primeira coisa que nós vamos aprender aqui neste curso, nessa primeira reflexão sobre bibliologia, é aquilo que as próprias Sagradas Escrituras estão nos dizendo. Toda escritura é inspirada por Deus. Ou seja, o autor da Bíblia, na questão da inspiração, é o Espírito Santo. E se você é cristão de verdade, e se você é realmente amante das Escrituras, você também não vai abrir mão desta verdade, não vai abrir mão da missão que Deus deu a mim e a você de defender esta verdade. Que verdade é? Toda Escritura é inspirada por Deus. Aí tem pessoas que dizem o seguinte: mas Antônio, a Bíblia, ela é um livro qualquer. E eu olho para você e digo: nananina, não. Não é assim. A Bíblia não é um livro qualquer. Um livro qualquer é o Pequeno Príncipe. Um livro qualquer é um livro de história que você pega. Um livro qualquer é a revista do Tio Patinhas, em almanaca, desse tamanhozinho, entendeu? Tem muita gente que lê gibi, mesmo da minha idade. Não, eu não leio, mas eu conheço gente que lê. Não é errado, não.
Mas a Bíblia não é um livro qualquer. Ah, porque é um livro qualquer, o autor coloca as suas opiniões, coloca o seu jeito de ser, e o seu jeito de ser pode estar errado. Ele escreve aquilo que ele quer. Meus irmãos, a segunda coisa que nós devemos aprender é o seguinte: inspiração é uma coisa, redação, escrita, tradução é outra coisa, são outras coisas. Tem gente que confunde inspiração com redação. Não são as mesmas coisas. Por quê? Uma coisa é inspiração, outra coisa é a redação daquilo que foi inspirado. Certo? Porque a gente não pode cair no erro, na ingenuidade, de achar que o Espírito Santo inspirou a Bíblia aos homens, no caso os hagiógrafos, que são os escritores sagrados, aqueles que redacionaram a Bíblia, né, que escreveram. Porque aqui eu quero dizer o seguinte: a Bíblia foi inspirada por Deus, toda ela é inspiração divina, mas a redação de toda ela é dos homens. Inspirada por Deus a Bíblia é, e redacionada pelos homens ela foi. Escrita pelos homens ela foi. Como assim? A gente tem uma mania de achar o seguinte: como é que Deus inspirou aos homens? Assim, Deus chegou, pegou na mão dos hagiógrafos, dos escritores sagrados, e começaram a pegar na mãozinha deles e escrever. Não é assim, não foi assim. Quando eu queria aprender a ler, quando eu fui aprender a ler quando criança, a minha mãe pegou na minha mão para ensinar, olha, escreva um A, B, C, entendeu? Minha mãe ali, coordenando a minha mão, para poder escrever, para aprender a escrever, não é? Que era professora também, não é? Quando eu estive no primário, na alfabetização chamada, a professora fazia isso, pegava na mão do aluno e começava a escrever. Mas com Deus não se deu esse processo. Ele inspirou a Bíblia, com certeza. Não tenha dúvida sobre isso. Eu não tenho e você também não pode ter. Mas veja bem, o Espírito Santo inspirou a Bíblia. Mas a missão de escrever a Bíblia, isto é, de redacionar, de confeccionar a redação desses livros, foi totalmente dos homens. Compare o Espírito Santo, um grande chefe da empresa. E chega o chefe da empresa e pretende mandar uma carta para todas as pessoas do mundo, dizendo da importância da sua empresa e ele que se importa com aqueles que irão buscar a sua empresa. É uma péssima comparação, mas é a única que eu tenho nesse exato momento. Então, o que acontece? O dono da empresa chama a secretária e chama vários outros auxiliares de secretaria. Gente, eu quero mandar uma carta para todo mundo. Naquele tempo, não estou falando de hoje, que hoje tem a internet, etc., o e-mail, tem o computador, não. Naquele tempo era datilografia. Então, compare aí uma sala dessa empresa cheia de datilógrafos. E tem o Espírito Santo, o dono da empresa, chega o seguinte: olha, eu quero mandar uma carta assim, 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 assim. Redacione. O que eu quero é que vocês digam isso, 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 isso. Redacione. Aí os caras, no final das contas, montaram a carta e cada um daqueles datilógrafos enviaram as cartas para chegar na mão dos clientes. Logicamente, se você pegar uma escrita da outra, você vai encontrar diferença, você vai encontrar erro de datilografia, vai encontrar erro de grafia, etc, 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 etc. É uma comparação muito vulgar, mas foi assim que se deu também, com a questão da inspiração. O Espírito Santo inspirou os escritores
mas deixou por conta deles redacionar aquilo que o Espírito Santo inspirou. Certo? Porque tem coisas na Bíblia, outra coisa que nós precisamos aprender. E aqui eu tenho certeza que vai chocar muita gente, se não estiver chocando algumas coisas que eu disse agora há pouco. Mas, preste bem atenção que eu vou dizer a você. O Espírito Santo, ele não é um engaiolado. Tem pessoas que estão querendo engaiolar o Espírito Santo. Não, mas não é assim. O Espírito Santo não é engaiolado por ninguém. O que eu quero dizer com isso? Em termos de salvação, em termos de santificação e muitas outras coisas, o Espírito Santo fala aqui dentro da Bíblia, na revelação da salvação, na revelação sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo falou e fala aqui. Agora tem um detalhe. Não pense vocês que o Espírito Santo só ficou aqui não e só fica aqui não. O Espírito Santo fala dentro e fora da Bíblia. Quer aprender outra coisa? Vou te dizer mais. Tem coisas que está escrito aqui na Bíblia que foi inspirada pelo Espírito Santo, porém redacionada pelos homens. Tem coisas que está aqui, mas não pode ser seguida. Tem coisa que está escrito na Bíblia que você não pode seguir nos dias de hoje. Não pode. Ah, mas a Bíblia tem que seguir literalmente do jeito que está lá. Engano seu. E lá na frente das minhas reflexões posteriores, eu vou te provar isso. Mostrando passagens bíblicas que estão lá escritas, mas que você não pode seguir. E tem coisas que não está escrito na Bíblia e que você tem que seguir. Tem coisas que está escrito na Bíblia que você tem que seguir. Mas tem outras coisas que está escrito na Bíblia, mas você não pode seguir. Tem coisas que não está escrito na Bíblia que você tem que seguir. Tem coisas que não está escrito na Bíblia e que você tem que seguir. E tem outras que não tem que seguir. Não pode seguir. Entendeu? Antônio, como é isso? Está falando loucura. Tô não. Lá na frente tenha paciência, viu? Não vá pular em cima de um prédio desesperado. Não vá passar corda no pescoço com desespero. Entendeu? Não vai entrar na noia dessa quarentena. Tem muita gente na quarentena que está endoidando, viu? Eu não estou endoidando não. Estou em quarentena, mas não estou endoidando não. Entendeu? Mas eu te digo o seguinte. Lá na frente eu vou te explicar bem direitinho. Logicamente você não é obrigado a concordar comigo. Somos livres. Somos livres. Mas o que eu estou dizendo aqui, eu vou te provar lá na frente. Mas o essencial que você tem que aprender aqui é o seguinte. Inspiração é uma coisa e redação é outra coisa. Certo? No próximo vídeo, na próxima reflexão, eu vou falar sobre a divisão da Bíblia. Quantos livros ela tem ao todo? Certo? Tanto do ponto de vista católico, como do ponto de vista evangélico. Tá certo? A Bíblia não é só lida por nós evangélicos. Ela é lida por muitos cristãos de vários segmentos. Católicos ortodoxos, católicos romanos, não é? E evangélicos de vários segmentos. Entendeu? Lá na frente, no próximo vídeo, eu vou falar sobre isso. Entendeu? Enquanto isso, eu quero lhe pedir encarecidamente. A Bíblia não pode ser estudada sem duas coisas essenciais. Quais são? Fé. Segunda coisa, oração. Sem fé, sem oração, não adianta estudar Bíblia. Ah, mas tem que usar a razão. Também são três coisas. Tem razão.
Fé, oração e razão. Não podemos só usar a razão, porque a nossa razão é enganosa. Não podemos usar a nossa fé, porque a nossa fé também é racional. Não podemos ficar só na oração, porque a oração exige fé. Nenhuma oração é respondida sem fé. Ainda que seja o não de Deus, ela não pode ser respondida sem existir fé. 3 coisas nós necessitamos para estudarmos a Bíblia: fé, oração e razão. As 3 têm que estar unidas. E outra coisa, as 3 coisas têm que estar conduzidas obrigatoriamente pelo Espírito Santo. Não adianta estudar a Bíblia sem essas 3 coisas, sobretudo sem o auxílio maravilhoso, poderoso do Espírito Santo. Porque nada melhor para nos guiar para estudar a Bíblia, aquele que inspirou a própria Bíblia, a saber, o Espírito Santo. Fica com Deus, bom final de semana, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Eu aguardo você, tá certo? Tchau, tchau.